Uma das funções básicas da comédia é expor ao ridículo nossos hábitos sociais ordinários. Somos educados desde cedo de que é deselegante e grosseiro comentarmos a aparência das pessoas. Quando um comediante faz isso, como no caso de Chris Rock, mencionando a aparência física de Jada Pinkett Smith, a mulher de Will Smith, rimos porque nos damos conta do ridículo que é fingirmos que não estamos percebendo aquele fato. O que aconteceu depois daquela piada, todos vocês já sabem. Uau! Mas não é sobre isso que eu pretendo falar nesse vídeo. Vocês já viram e ouviram o suficiente. O que me faz gravar esse vídeo é a percepção de que é um número crescente de pessoas disposta a inverter os valores mais básicos, a ponto de justificar uma agressão injusta e covarde. Uma piada, seja ela qual for, jamais será tão grave quanto uma agressão física, uma violência. Por isso, no vídeo de hoje, eu pretendo explicar a conexão entre intolerância e comédia. Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa, falando de filosofia com vocês mais uma vez nesse humilde espaço virtual. E hoje eu gostaria de falar sobre o que há de errado nas várias tentativas e de se tentar limitar ou até mesmo silenciar as comédias. Como eu disse no início, as comédias vão de encontro aos nossos hábitos. Um bom exemplo disso é a peça Lisístrata, do poeta grego Aristófanes, que viveu no século V a.C. Na peça, as mulheres da Grécia conseguem acabar com a guerra no Peloponeso, que foi um evento real, através de uma greve de sexo. Ora, é uma obviedade que em toda a sociedade as pessoas transam e que a luxúria feminina é tão grande quanto a luxúria masculina. O cômico, porém, está na comparação entre esse hábito ordinário e vulgar e um evento tão grave quanto uma guerra. Por ser um gênero que trata de hábitos humanos em sociedade, a comédia costuma ser associada ao que é popular, ao que é do povão. Afinal, hábitos populares são mais facilmente reconhecíveis e, portanto, menos raros. Essa visão da comédia, ela aparece com maior clareza em Aristóteles, filósofo grego que viveu algumas gerações depois do poeta Aristófanes. Aristóteles vai diferenciar a comédia e a tragédia nos seguintes termos. Diz ele: a comédia quer representar os homens inferiores, a tragédia, os homens superiores aos da realidade. A comédia é uma imitação dos caracteres inferiores, não, contudo, em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridícula. Ou seja, as ações dos personagens de Aristófanes são inferiores à nossa na medida em que eles são guiados pelo desejo sexual e nós podemos controlar esse apetite. Por outro lado, Agamenon é um personagem típico das tragédias porque os seus atributos, as suas qualidades, são superiores ao homem típico, ao homem comum. A inferioridade na comédia, da qual Aristóteles falava, não diz respeito necessariamente a características físicas ou sociais. Ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros, enfim, qualquer ser humano pode exibir um caráter inferior ou superior. Isso não quer dizer, por outro lado, que não se possa fazer comédia com a aparência física de alguém. Pode-se, é claro, considerar uma forma inferior de comédia, inferior a comédias como a de Aristófanes, mas ainda assim é comédia. Como eu disse no meu vídeo sobre o caso Monark,
Há sempre, em toda a sociedade, um conjunto mínimo de valores que as pessoas ali não estão dispostas a relativizar. O caso não é diferente quando se trata de comédias. Mas, se por um lado a regulação, ainda que tácita, é inevitável, por outro lado, o aumento dessa regulação, ao invés da sua diminuição, é muito preocupante. Quanto maior o número de coisas sobre as quais não possamos fazer piadas, menor é a liberdade de expressão. O silenciamento de comediantes geralmente é promovido por grupos que se acham no direito de dizer o que é certo ou errado para toda a sociedade. Ditaduras não convivem bem com comédias, e isso é bem documentado, seja em países socialistas, seja no caso do Brasil. Aliás, é difícil considerar uma simples coincidência o fato da comédia ter se desenvolvido na Grécia paralelamente à democracia. Nas últimas décadas, a intolerância e a censura vêm sendo disseminadas pelos defensores do chamado politicamente correto. Essas pessoas agem em pequenos, mas barulhentos bandos que reivindicam para si uma indevida representação dos interesses das ditas minorias, pretos, mulheres, gays, índios, etc. O comediante americano Dave Chappelle, há anos, é alvo de ataques dessas pessoas. Aqui no Brasil, a comediante Tata Werneck chegou ao cúmulo do absurdo ao se declarar uma criminosa apenas por exercer a sua profissão. No final das contas, o que o politicamente correto deseja é exatamente isso: a submissão incondicional das pessoas. Um dos argumentos utilizados pelos defensores do politicamente correto é que a admissão de piadas que envolvam minorias acaba por incentivar a violência contra essas ditas minorias. Isso é simplesmente falso. Ninguém que presencia um show de Dave Chappelle, Tata Werneck ou mesmo Danilo Gentili vai pensar consigo mesmo: nossa, agora sim eu estou convencido de que devemos matar travestis. Não. Esse, inclusive, é o diferencial fundamental para crimes que resultam da radicalização, como o supremacismo branco. Um supremacista vai fazer questão de justificar os seus atos criminosos dizendo estar convencido ou ter sido convencido de que os negros e outras etnias são inferiores aos brancos. Mas, para quem ainda insiste em associar violência contra minorias e piadas que envolvem essas ditas minorias, aqui fica um desafio. Mostre pelo menos um caso em que a pessoa que cometeu a violência se justificou dizendo ter sido convencido da legitimidade daquele ato por ter presenciado um show de um comediante. Eu garanto, esse caso não existe. Como eu disse no início, esse vídeo não é sobre o episódio do Oscar, mas eu aproveitaria esse momento para fazer alguns comentários sobre isso, apenas a título de ilustração sobre o que acabamos de discutir. Caso você já esteja farto desse tema, eu sugiro que salte para a minutagem que vai aparecer aqui embaixo. Pois bem, quando Chris Rock mencionou a aparência de Jada Smith, ele não fez senão apontar para o óbvio: ela está careca. Em uma situação normal, isso seria grosseiro e certamente exigiria uma resposta contundente à altura. Mas se tratava ali de um evento de comédia, de um show de stand-up para um público composto por grandes celebridades, de modo que
Observações como aquela deveriam ser esperadas já. Aliás, o comentário em si parece muito mais um elogio, ainda que brando. Chris Rock comparou a Jade Smith a Demi Moore no filme Até o Limite da Honra, de 1997. Ora, alguém que considere isso ofensivo certamente nunca interagiu com outro ser humano na vida. Palavras podem nos deixar enraivecidos ou tristes, mas jamais, repito, jamais serão tão graves quanto um ataque físico. Quem hoje desdenha de um tapa na cara pode muito bem amanhã estar justificando um tiro e, quem sabe, até mesmo os ataques terroristas contra Charlie Hebdo. Por que não? Alegariam que era apenas uma resposta firme de grupos oprimidos contra alguma representação do imperialismo francês. Por muito tempo, julguei temerário a maneira como intelectuais e a própria mídia fingiam não estar percebendo as inspirações totalitárias por trás do politicamente correto. Hoje, eu estou cada vez mais convencido de que esta percepção, quando e se vier, pode chegar muito tarde. Nem todo estilo de comédia é bom, nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo que se apresenta como comédia. No entanto, não devemos silenciar ninguém por causa de uma piada ruim. A história nos mostra que esse tipo de silenciamento é apenas o reflexo do aumento do autoritarismo. Quando vem acompanhado pela violência, isso apenas demonstra a incapacidade que certos grupos têm em lidar com o conceito de liberdade. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, deixar um like e se inscrever no canal, caso você já não tenha feito isso. São gestos pequenos e simples, mas que têm um enorme significado para esse pequeno projeto. Um forte abraço, até a próxima.